Sobre Fundo Preto, realização: Prefeitura de Caxias do Sul, Lei Paulo Gustavo e Ministério da Cultura, Governo Federal. Surgiu o logo da Medical TV, canal do YouTube. Em meio a Guaíba, sobre o balanço das águas. Ao longe está Porto Alegre. Com voz em off, uma sequência de cenas mostram artistas em atuação. Em algum lugar dentro deste mundo existe um porto onde você pode deixar seu navio ancorado. Em algum lugar dentro deste mundo existe um porto onde pessoas diferentes se encontram. Em algum lugar dentro deste mundo existe um porto onde você pode viajar acordado. Em algum lugar dentro deste mundo existe um porto rico em ideias, emoções e música, muita música. Este porto é o Porto de Elis, Porto Alegre. O sol se põe no Guaíba, letreiro. A vida é curta, viva. O amor é raro, aproveite. O medo é terrível, em frente. As lembranças são doces, aprecie. Caio Fernando Abreu. Kátia Zuman, comunicadora e produtora cultural. No começo dos anos 80, a gente vivia ainda sob uma ditadura. Então havia muita repressão às liberdades artísticas, às liberdades individuais e ao direito de manifestação. Luciana Tomasi, produtora e cineasta. Repressão total. A gente tinha medo de tudo. Os nossos filmes eram censurados, as letras eram censuradas, as primeiras letras dos Replicantes ainda passaram por censura. Algumas faixas de discos naquela época eram riscadas. Nilo Cruz, escritor e comunicador. O LP chegava até a rádio, mas vinha com faixa riscada, inutilizada, que você não poderia... Grace Janucas, atriz, autora e diretora. Na época da ditadura já se desconfiava. O que é que estão fazendo? Isso é aglomeração? Eu me lembro que meu pai foi preso. Ele fez uma peça chamada do Sófocles. André Bujanra, cantor, compositor, né? E produtor. E o cara da censura falou: eu quero conhecer este autor. Aí meu pai falou assim: ele morreu faz 2000 anos. Foi preso por causa disso. Néstor Monastério, ator e diretor. De coisas acontecendo durante o final dessa ditadura. Quando termina o agito cultural... Zé Adão Barbosa, ator e diretor. Começou os anos 80 e os anos 80 lentamente foram se transformando daqueles tempos sombrios da ditadura, né, num verdadeiro carnaval. Grace. E nós queríamos liberdade para ver os filmes que a gente queria ver, para ver ler os livros que a gente queria ler. Aloysio de Abreu, ator e escritor. Era meio isso, entendeu? Todo mundo queria falar sobre droga, queria falar sobre sexo, queria falar sobre liberdade. Kátia. Havia uma ânsia para viver a vida com liberdade e com arte. Marcos Breda, ator e astrólogo. Um momento em que a cultura estava quase como se libertando de uma camisa de força, criatividade represada e tal, e isso também se refletia nos costumes da época. Amora Gorziza, maquiadora e cabeleireira. Deus, ai, como eu tô velha. Não tinha internet, era o auge do telefone. Uma mulher se joga na cama. Com o telefone no ouvido, ela sorri. Nestor. Começa a surgir pessoas novas, começa na época também o Bar Ocidente. Marcos. Oswaldo Aranha, à noite, o próprio Porto de Elis. O Porto de Elis abriu em 1984, bem na época direta já, final da ditadura, e a partir daí, o Porto de Elis também se tornou uma coisa da época, sabe? Revolucionando ideias, revolucionando um pouco a cultura. Clóvis Guterres, sócio fundador do Porto de Elis. Título em neon, Porto de Elis, uma viagem à diversidade. Cláudio Calcanhoto, baterista e percussionista. Mais antenados com o que estava acontecendo lá fora, era o Ocidente e o Porto de Elis, né? Eu costumo dizer que aquilo ali era a internet dos anos 80, né? Eu viajava bastante. Oslan dos Reis, Lando, empresário. Cada lugar que eu chegava, se começava a gravar das rádios FM na Austrália, na Holanda, em Boston, em LA. Conheci o Porto de Elis e comecei a colocar som lá de brincadeira e as pessoas amaram e começou a crescer aquilo. O som que tocava naquela época no Porto era o melhor do mundo, era lançamento mundial, ninguém tinha. Heloísa Palaoro, atriz e pedagoga. Em função que a gente curtia muito sair do teatro e ir pra baixo. E essas pessoas todas tinham alguma coisa a ver com arte, teatro, música. VT. Alguma coisa.
Aí houve aquele papo, abri um bar. Clóvis. Aí pensamos em homenagear algum gaúcho, não, um artista gaúcho. E de repente saiu, ele disse, Porto de Elis. A ideia é minha, deixa bem claro. Quem inaugurou o palquinho era a minha amiga Luciana Costa, que ela já fazia show, que na época ela fazia um estilo de Janis Joplin. Zé Adão. E a Lolô um dia me encontrou e disse assim, a gente botou um bar lá em cima em Petrópolis, queria que tu fosse lá. Aí uma noite eu fui lá com o Roberto Camargo e a gente adorou, mas era pequenininho, não era o Porto de Elis que a gente conheceu. Que o bar, quando ele começou em 84, ele já começou bombando. Heloísa. Sabe? Antes do Porto de Elis, Gláucio. Eram as ideias, né? A gente tinha as ideias, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não tinha um local, não tinha nada. Ali no início dos 80, assim, era bem Renato Del Campão, ator e escritor. Fim de censura, né? Essa necessidade do público de respirar arte, de trocar ideia. Cenas de 1990. De ultrapassar esses limites que foram impostos. E aquele espaço, para mim, foi um segundo lar. Uma mulher atende na bilheteria. Fotos de uma comanda antiga de ingressos empilhados que são folhados. Bombastic, Dysfunctional, Os Argonautas e os Corrosivos, Alcoholic, Technoparty e Duelo de DJs. O desenho neon de uma orquídea contornado em rosa. Essa camiseta do uniforme do Porto de Elis, ela é livremente baseada nessa flor, né? Que é o disco da Elis, essa mulher. Eu tenho memórias muito afetivas. Roberto Camargo, ator e diretor. Primeiro porque foi lá que eu estreiei o meu primeiro trabalho como diretor de teatro. Era um espetáculo chamado Beija Minha Boca, Amor. E eram esquetes do Karl Valentin, aquele cômico alemão. Zé Adão. E aí nos deu na telha de estrear lá. E a gente estreou no Porto de Elis. Que pouco a pouco começou Renato. a ser muito procurado pelas diversas correntes artísticas da época que tinham fome de espaços que abrangessem espetáculos de grande qualidade, mas para plateias mais intimistas, como era o caso do Porto de Elis. Em cenas distorcidas, carros antigos fazem a curva numa avenida. A imagem gira e mostra sobrados. Luciana. O Bonfim foi tão... Educar, músico e produtor. Nos anos 80 para os 90 que começou o Oswaldo, que ficou clássica, né? Voz em off. Que era todo mundo na rua o tempo inteiro. Zé Adão. O Oswaldo Aranha era uma loucura, era uma multidão nas noites. Não só no Ocidente, no Lola, no João, na Lanchera, era uma loucura. Tinha o bar do Lola, que era totalmente bafom, aquela esquina maldita ali, que tinha uma funerária na frente do Ocidente. Provavelmente os anos mais felizes da minha vida, entre o Ocidente e o Porto de Elis, assim, eu dividia. Solon Fishbone, guitarrista. Limitaram o horário de funcionamento da Oswaldo, né? E aí a Oswaldo fechava, então aí todo mundo subia a Protásio e ia pro Porto de Elis, né? 15 minutos para fechar. Em vídeo, Walter Costa Scalp. Pra pessoal subir. Registro Dal Santo, músico, multi-instrumentista e produtor. Quando a gente subia pro Porto, era uma galera subindo daqui. Kátia. Na verdade, era sempre os mesmos grupos que frequentavam os lugares da cena cultural, como de alguma forma é até hoje, né? Era uma época incrível. Vander Wildner, cantor, compositor e produtor. Que tudo acontecia aqui em volta, entende? Imagens do Bar Ocidente. E todo mundo se conhecia. O Porto de Elis ocupou um espaço muito bom. Afonso Braz, sócio do Ocidente, em memória. A possibilidade das pessoas realizarem ótimos trabalhos. Eu gosto muito do Porto de Elis. Marcos. Existia um senso de coletividade que era decisivo. André. Naquela época existia uma irmandade. Existia uma irmandade de verdade, assim. Existia o querer que o outro se dê bem, né? Edu. Todo mundo estava sempre É noite, rua movimentada. No Porto de Elis, era basicamente subindo ao Oswaldo, né? Subia a Protásio e dava no Porto de Elis. Então a gente ficava subindo e descendo a noite inteira. Chegava no Porto de Elis, tá uma bosta aqui. Descia para o Oswaldo, tá uma bosta aqui. Chegava no Porto de Elis, agora tá legal, não sei o quê. Esse corredor que a gente saía, tinha pessoas que ficavam dizendo, eu saio do Ocidente para o de Elis, subindo e descendo a Protásio. Gláucio. Eu saí de casa, passava lá, eu descia a pé pro Ocidente. Aí ficava lá até tarde, saía de lá a pé, pegava a finaleira do Porto de Elis. Uma estrela neon rosa. Era todos os dias aquilo. Tem por escrito Porto de Elis em verde. Se tivesse seguido aquela energia ali de Oswaldo Aranha, Porto de Elis, nós estávamos numa cidade evoluidíssima culturalmente hoje. Um monte de gente tinha disco, um monte de gente estava com banda autoral, música própria. Nós não estávamos com essa chuva de cover e um monte de gente cantando as músicas que fez quando tinha 17 anos. Zé Adão. Na Oswaldo Aranha, eu não me lembro de cenas de homofobia.
Olha que coisa louca. E tinha os punks da lancheria, que a gente chamava os falsos punks, porque era só fantasia. Tinha os darks, tinha a Negalu passando com o bando dela. Entende? Eu nunca me lembro de alguém ter feito o fio-fio para Negalu. Não existia. Existia uma liberdade que era carnavalesca. Vídeo de Negalu, cantor e performer em memória. Não tem problema nenhum. Edu. Era uma mistura de tribos também. Nessa época, tipo, patricinha, skinhead, punk, metaleiro, andava todo mundo junto, todo mundo se pegava. Era uma coisa assim que hoje em dia não dá nem pra imaginar, né? Grace. Se reuniam nos lugares todas as tribos. Os gays, os punks, os carecas, os gaúchos, os pilchados, os new waves. Éramos todos juntos, ninguém discriminava ninguém. Brigitte Weidmeyer. Não tinha esse preconceito, pelo menos eu não. Atleta e ex-modelo. De frequentar qualquer tipo de ambiente, dos patricinhos aos surfistetes, aos baixos, noitada, e assim, então, tu conhece um aspecto de pessoas completamente diferentes e distintos, e eu sou muito, muito agradecida, assim, de ter vivido esse momento, sabe? Voz em off. Claro que existia alguns machismos incrustados, culturais, né, de família, atrasado, que a gente tem até hoje, luta para expulsar eles. Mas a gente não havia preconceito, nós tínhamos amigos de tudo que era tipo, amigos e amigas, né, andavam juntos, ninguém tinha, não tinha problema, não, sabe? Né? E quando chegava no mundo do Porto, aí tu já olhava, tinha um monte de gente, todos. Primeira vez que eu vi uma pessoa trans, assim, dançando numa boate foi no Porto de Elis. Ricardo Severo, compositor e produtor musical. Muito grande de gente, assim, era uma loucura, era quase como se a gente estivesse num cabaré contemporâneo. Vídeo de Caio Prates em performance num palco. Pessoas de smoking dançam com bengalas. Rebecca McDonald, em memória, dá um espacate no palco. Um vinil da Madonna gira no toca-discos. Pessoas de diferentes gêneros e cor de pele dançam sob luzes coloridas. Grace. Eu me lembro que depois da apresentação, a gente estava lá dançando com os amigos e todo mundo. E aí um pessoal dançando lá, eu conheci um guri e também lá com a turma, todo mundo. O que tu faz? Tu é ator também? Não, sou Michê. Tá bom. Então, quando eu digo que todos nós aceitávamos tudo e tá tudo bom. Denise Cardoso, atriz e cantora. O Porto de Elis reunia pessoas, assim, grupos muito diferentes um do outro, né? Desde classe social, etnia, né? Gênero. Nilo. Essa mistura, né? De faixas etárias. Heloísa. Assim, que tipo de público? Era todo tipo de público. Roberto. Sempre foi um espaço muito inclusivo, antes mesmo dessa questão da inclusão ser uma pauta. Zedel. Era dionisíaco, porque o teatro nasceu daquela efervescência que tinha no Porto de Elis. Aquilo era puro teatro. Figurinos, esquisitos, pessoas modernérrimas, de escola dérrimas. Gente careta não ia lá. É dia. Um rapaz de nariz vermelho de palhaço rodopia. Uma mulher anda de lado olhando ao redor. Sob a luz de um palco, um homem dança. Num cartaz, Porto de Elis traz ao Brasil. The Brain. Lando. O Porto mega moderno, entende? Daí tu saía na porta, tinha carroças passando. Que viagem isso, né? Aloísio. E aí a gente foi parar no Porto de Elis. Era um underground inteligente, de pessoas que importavam, importantes na cultura da cidade, atores, cantores, performer. Grace. Porra, tinha o The Fala, né? O Educar, aquela galera toda, né? Então, assim, era tudo muito forte e tudo muito, muito Porto Alegre, tá? Tudo muito Porto Alegre. Edu. A maior parte do público era gente, digamos, iniciada, né? Era gente que fazia parte dessa efervescência cultural da Porto Alegre dos anos 80 e 90. Adriana Calcanhoto, cantora e compositora. São da gente, dos artistas e do público para invenção, eu acho, sabe? Aquele público ali não estava a fim de ouvir as coisas que eram um sucesso no momento, não, estava a fim de ouvir coisas novas, eu acho. O público não era aquele público convencional. Ricardo Cordeiro, Quindim, saxofonista. Facilitou bastante uma nova efervescência musical surgisse em torno do Porto de Elis. Renato. Lá naquele lugar haviam pessoas que curtiam todas as artes.
por isso que estavam lá. Edu. Então, tipo, era uma galera que sabia o que estava rolando, sabia o que a gente estava fazendo, entendia o que a gente estava fazendo. Grace. Tinha pessoas de todas as tribos, com muita liberdade. Ela é branca, de cabelos escuros lisos pelo ombro com fios grisalhos. E muita loucura. Marcos. A minha turma era mais pós-hippie, cabeludo e tal, aquela coisa meio paz e amor e rock and roll. Mas aí já estava começando a aparecer em Porto Alegre os punks com aqueles cabelos. Grace. O figurino tinha mudado, estava todo mundo de preto, com os cabelos moicano, cheio de piercing. Amora. E o Scalp mudou a cabeça das pessoas de Porto Alegre. E a gente ia direto no Scalp se maquiar, Cenas no salão de beleza Scalp. Chegava uma pessoa de cabelo comprido, já era xoxada, assim, porque as máquinas estavam ali prontas para fazer coisas diferentes. E aí, por diante, começou essa explosão de gel, cortes de cabelos raspado com as máquinas. E o Scalp era incrível, assim, né? Era as bichas mais performáticas todas. Tipo, tinha o Agamenon, tinha o Rogério Gorziza, tinha o Duda Molinos, né? Que depois acabou indo para São Paulo e virou um super sucesso lá e tal. O Cláudio, o Pipo, e lá vem, né? E aí, para cada lugar, a gente inventava uma performance, né? Ele criou o troféu Scalp, que eu achei incrível, que até saiu até no programa da Tânia Carvalho. Edu. Tinha uma banda nessa época que era Fluxo, né? Uma banda bem new wave, era eu e o Gustavo Aguirre. E a gente se maquiava já, tinha aqueles cabelos Duran. Amora. O Edu K, que foi lá, me deu o disco dos Tear for Fears. E ele era heavy metal. Ele chegou com o cabelo nas costas, assim, e aí a gente foi, né, detonando, né, se deliciando naquele cabelo dele. Voz em off. Somos como um barco deslizando na água, que é o tempo. Esse trajeto seria a memória, a compreensão da realidade vivida e de noções sobre a história. O passado influencia o presente, o porquê das coisas serem como são. A história é a ciência que estuda a vida do ser humano através do tempo. O território onde isso se manifesta é a expressão das relações sociais e culturais. Heloísa. Agora que me chamou a atenção a gente conversando como tinha essa coisa das mulheres já lá, sem a gente ter essa conotação do empoderamento feminino. Marga Ferreira, desenhista de luz. Eu comecei a fazer luz nos anos 80 e a partir daí eu comecei a trabalhar no Porto Elis. Luciana. Nunca tive preconceito, por quê? Porque eu não deixava. Ricardo. A presença das mulheres, como a Luciana e outras, é uma coisa também que me vem à cabeça também, numa época que poucas bandas tinham mulheres, né, na sua formação. Luciana. O primeiro clipe de rock gaúcho é de uma mulher, no caso eu. Cenas de uma guitarrista. A própria Lori F, né, o grupo da Lori, que era um grupo liderado por uma mulher com pulso forte, com música selvagem. Laura Finocchiaro, cantora e compositora. O que eu acho que foi legal, que o Porto de Elis botou muita mulher na roda. Tinham mulheres que cantavam e eram protagonistas da sua carreira, da sua história. O Porto de Elis foi muito incrível porque ele não tinha preconceito, nem de estilo de música, e ele contratava também mulheres. A cena foi fortificada, as mulheres fizeram diferença no Porto de Elis. Denizeli. A primeira mulher a trabalhar no balcão no Porto de Elis, que se diga isso, porque eu vi que a grana estava ali. Então foi a primeira mulher que dizia, não, tem que carregar caixas, não importa, eu carrego. Kátia. Eu vivia dentro do Porto de Elis durante um período da minha vida. Todos nós da rádio estávamos sempre lá. Cenas de Edgar Escandurra tocando no palco. Cenas alternadas de músicos tocando guitarra. Frank Solari toca guitarra. Solon. Eu vi um monte de guitarrista bom tocar lá no Porto Elis, né? Marcinho Ramos tocava na bandalheira, né? Era um baita de um guitarrista, né? Frank Solari. O Frank Solari é um Nilo. Absoluto virtuoso. A gente fez um tributo no Porto Elis, que foi um tributo ao Steve Ray Vaughan, né? Um tributo a um guitarrista, né? Então sempre teve muito espaço para a questão da guitarra no Porto Elis, né? Marco Frankowiak, cenógrafo. Um retrato do que estava sendo produzido no rock gaúcho e na cena porto-alegrense na época. Nilo. Se você for pensar em legado do Porto de Elis, é a ideia de abrir o palco. Cenas de um show de Manglio Bortolucci, Off the Wall.
Chaminé, in memoriam, canta ao microfone. Mutuca, in memoriam, canta. Ideia Escobar, canta e toca. Paulo Dionísio, produto nacional, é negro e canta ao microfone. Dedé Moreno, também negro, toca e canta. Ricardo. Eu tive a oportunidade de tocar com grandes músicos ali do centro do país, músicos daqui que eu não conhecia, de estilos diferentes, né? Então, foi uma grande oportunidade realmente para todos. Edu. Vi um monte de shows lá. Vi Lore, vi Reação em Cadeia, vi... Marga. Assim, a gauchada toda, Cascaveletes, todas essas bandas gaúchas importantes passaram por lá. Neivan Soria toca violão e canta ao microfone. Também cantam Luiz Nenung e Barato Oriental. Alemão Ronaldo, da Bandalheira, que tem cabelos compridos escuros. Outros 2 rapazes brancos, Gugu e Ratão, da Justa Causa. Egisto, da Colarinhos Caóticos, ele é branco de cabelos compridos. A banda é vista de longe no palco. Cenas do De Fala sob a luz do palco. Músicos balançam os cabelos compridos, tocam guitarras e bateria. O público vibra e dança. Um rapaz branco de cabelos compridos do rosa tatuada canta. A plateia pula diante da banda. Ricardo. Eu estava também me reinventando como músico também, né, nessa época, principalmente no movimento punk que houve em Porto Alegre, com os Replicantes, com outros músicos, né, com o rockabilly do Acústicos e Valvulados, que estava começando ali também. Grace. Porto Alegre, nesses anos, não era meiga, era... Faz chifrinhos com as mãos. Cenas de Carlos Gerbasi, vocalista dos Replicantes. Uma guria de cabelos compridos e franja canta com ele no palco. Ele dança girando os braços paralelos ao corpo. Vander. Naquela época era a época dos Replicantes. Ricardo. E eu me lembro que os Replicantes chegaram a tocar também com Sepultura, inclusive. Imagem distorcida do rosto de um homem que canta. Edu. Rolou uma jam session maluca assim, Sex Pistols e tal, e eu participei também e tal. Cenas de um show. A guria de cabelos compridos e franja, Luciana Tomasi, canta ao microfone entre vários músicos. Na fachada de uma casa está pichado Penny. Uma das apresentações da Penny, Marco. que foi colocar no palco 2 PAs de cada lado. Cara, quando os caras começaram a tocar, as paredes do bar tremiam. Mas a Penny, que era uma banda de verdade, né? Uma banda que existia, tinha público. Trouxe eles, né, Glaucio, para tocarem no Porto Elias algumas meia dúzia de vezes lá, que lotamos a casa, né? E aí os caras sobem num palco e pulam como se fosse caminhar num tapete. Edu. No Porto Elias era uma loucurada, todo mundo dava moche, se jogava. Tinha toda uma cultura de skate, com punk, com hardcore. Então a galera detonava, assim. Peguei a grana com a mão! VT da Segunda Sem Lei. Com uma roupa com as mangas morcego e canuca raspada. Um boneco fala na frente de uma TV de tubo. Tinha um projeto que chamava Segunda Sem Lei. Marco. Que foi produzido pelo Claudinho Calcanhoto, também pelo Egisto. Solon. Nessa época da Segunda Sem Lei, todo mundo estava começando, né? Egisto. A ideia era investir nesses artistas novos e fazer a coisa andar. Então apareceu um calhamaço de banda, né? Glaucio. Não sabia que existiam tantas bandas na cidade. Ricardo. Onde houve grandes trocas de energias e de trabalhos e de ideias. Glaucio. E aí lotamos todas as segundas-feiras, porque era um projeto de estilos diferentes a cada segunda-feira. Marga. A capacidade era 700 e pouco, mas circulando dava 1000. Trecho do VT. Achando tudo isso aqui incrível, A Segunda Sem Lei é uma loucurama! Glaucio. Então era o dia do reggae, o dia do thrash metal, o dia do funk, o dia do... Cada segunda-feira era um estilo. Marco. Muito curioso, porque juntava muita galera da periferia, bandas de rock, assim, que não tinham entrado no circuito ainda. Se a cidade não tivesse encaretado, estava fazendo Segunda Sem Lei até hoje. Clóvis. O Porto Elias é uma loucura, não parava nunca, era de segunda a segunda. Aí todo dia tinha show. Marga. E entre essas pessoas que eu conheci e vinha trabalhar durante 13 anos, uma delas é a Adriana Calcanhoto. As memórias do Porto Elias são de fases diferentes. Uma iluminação numa véspera de estreia. Lembro de Marguinha sobe a escada, Marguinha desce a escada com
com refletores. Sequência de fotos de Adriana Calcanhoto cantando no palco. Ela é branca e usa cabelos curtos e trajes tipo paletó. Em algumas, toca violão. Ricardo Severo. Que o Porto de Lis era a casa onde a Adriana praticamente nasceu, né? A grande parte dos shows dela, ela fez lá no Porto de Lis. Adriana. Na verdade, comecei na noite, fiquei muito pouco tempo, mas comecei ali até entender que eu não queria a noite, porque a noite, né, a boemia, vamos dizer, era um lugar onde aprendi bastante repertório de Lupicínio, de Chico Buarque, mas eu não queria fazer cover. O que eu queria realmente era cantar as canções do jeito que eu queria. E o lugar para isso, nenhum lugar naquele momento era melhor para isso do que o Porto de Lis. Ela está de óculos escuros. Virou, né? Foi se inventando um lugar para isso e eu fui me inventando junto com a invenção do Porto de Lis. Muitos shows inesquecíveis, eu me lembro. Marcos. Assim, nitidamente, de um show da Adriana Calcanhoto, que eu assisti lá. Zé Adão. O Luciano Alabarce, criou, né, uma Adriana Calcanhoto com repertório. Ele dirigiu shows antológicos dela no Porto de Lis, né? Lá ela começou a ficar conhecida. Sei que estou errada, era um show com direção do Luciano Alabarce e éramos nós três, a Tânia Carvalho, a Anne Perec e eu, as gargalhadas do começo ao fim de tudo. Chamava-se Sei que Estou Errada. E a gente se divertiu muito, tinha sessões Ricardo Severo. lotadas. E um elo em comum era o próprio Luciano, com as ideias de repertório, e a Anne com o lance dela, e a Tânia com dela, e eu com o meu, e aquela mistura era muito boa e deu muito certo, as pessoas queriam ver e tudo. Marco. Quanta gente que hoje é importante na produção musical que eu conhecia ali. Coca Barbosa, meu irmão, Zé Adão. Começou a tocar no Porto de Lis. Foi no Porto de Lis que ele conheceu a Adriana Calcanhoto, que ele conheceu várias pessoas. Quando ela vinha para fazer os shows no São Pedro, umas 2 ou 3 vezes ela convidou o Coca para abrir o show dela. Ricardo Severo. Um show muito bacana e bem diferente que eu participei foi o show da Valéria Venturini, chamado Incesto. Num vídeo datado de 1989, no palco, uma mulher loira, corpulenta, de cabelos curtos, anda até o microfone. À direita está o baterista. Zé Natálio, baixista. Pô, Porto de Lis é uma casa muito bacana, que ela me oportunizou trabalhar com muita gente lá. Trabalhei com a Luciana Costa, com a Muni, com o Glória Oliveira, com a Adriana Calcanhoto, com o Roberto Alves, com Ney Lisboa, com Dedé e os Ajudantes. Bom, um dos grandes shows que Ricardo Severo. eu fiz naquela época também foi o show de lançamento do álbum Danço Só do Bebeto Alves. E aí era um bandaço, né? Tinha eu, a Denise Fontoura nos sopros, o Zé Natálio no baixo, o Bebeto Moda da bateria. Laura. No show que eu levei pra lá, depois que eu participei do Rock in Rio 2, quando eu abri o show do Prince, do Santana, no Maracanã, eu levei esse show pro Porto de Lis. Registro. Todo mundo estava ali à vontade, achando que estava em casa, que podia fazer o que queria. Não, quase não tinha mesmo limite mesmo para fazer. Amarolas na Água do Rio, voz em off. O passado existe por força de nossa memória no presente. A preservação da identidade cultural é como da geografia, pessoal e intransferível. E nada seríamos sem testemunhos, registros sobre épocas que não vivemos, mas que fazem parte fundamental dessa história e que nos ajudam a entender o mundo de hoje. Clóvis. E os artistas começaram a chegar com ideias novas, e nós apoiávamos tudo que era ideia. Tel Werneck, músico e ator. Um ambiente que recebia linguagens, né? Então, não necessariamente o que fosse normal ou tivesse um formato mais acadêmico ou um formato mais tradicional, o Porto de Lis estava aberto para o que fosse de novo, de expressão. Adriana. Fiz várias coisas no Porto de Lis, show de voz e violão, show mais jazzista, show mais roqueiro, show mais teatral, show mais não sei o quê. Eu acumulei muita experiência, assim, porque a gente se arriscava muito. Né? Era o que o público queria, era o que a gente queria, então tinha essa liberdade, dava para experimentar
portanto, aprender. Heloísa. Pessoas novas que vinham no bar e a gente escutava para colocar o seu trabalho na roda, assim. Nilo. Eu criei e dirigi um grupo de leitura dramática. E o Porto de Lis servia de palco. Renato. Fui o oficineiro de um trabalho inspirado no universo Federico Fellini. Por toda essa efervescência que tinha, Débora Finocchiaro, atriz. loucura que envolvia, ao mesmo tempo tinha uma questão artística, uma liberdade artística que não se vê em muitos lugares. Eu sou responsável Renato. pelo espetáculo Os Brutos Também Amam. Foi uma mostra de cultura erótica e de pornografia e foi a maior bilheteria em 1989 naquele lugar. E o Vander. Fernanda Kemali, fotógrafa. Recém tinha saído dos Replicantes e montou a banda Sangue Sujo. O grande show é o show no Porto de Elis. E aí eu resolvi fazer um show brega e eu Vander. montei um show brega e apresentei ele uma única vez no Porto de Elis. Cenas do show. O Fogo da Paixão era o nome do show. E o show era um show com cenário. Nilo. Essa é uma das relíquias do Voo do Morcego e do Porto de Elis. Essa era uma das produções que o Egisto sempre soube tocar. Mostra um LP. Soube conferir. Egisto. Porto era onde eu fazia o meu laboratório, na real. E experimentando com o público. Às vezes a recém mudou, mas vamos tocar já para ver como é que isso se comporta na frente das pessoas. Denise. Denizeli, eu quero te convidar para participar de um clipe meu. Eu sei que legal, Egisto. E sim, Engolindo Fogo, tu topa, topo. Chego lá, ele anuncia, antes de eu entrar no palco, agora a Denizeli performando a música Fogo na Buça. Gente, eu fiquei com um ódio mortal, queria dar nele. Mas performei, né? Então são essas histórias do Porto de Elis. Desfocado e visto de baixo, um rapaz carrega 2 engradados de cerveja. Clóvis. Chegou a hora que tinha que ser tudo no profissional. Aumentamos o palco, cortina de teatro, enfim, montamos uma estrutura boa. Para a época, ninguém tinha na época. Eu acho que foi um dos primeiros lugares, assim, mais undergrounds, assim, que focou em montar uma estrutura dedicada a atender bem a questão do palco, né, e da música. Edu. E o Porto de Elis era uma casa maravilhosa para tocar, né, para shows e tal. Até hoje não tem nada igual, num tamanho pequeno. Zé Adão. Tinha tudo, era um camarim maravilhoso, era um palco grande, uma iluminação maravilhosa, um lugar de espetáculos. Eu apresentei peças lá, eu fiz musicais lá. Dá-se que eu começo a ir nos shows da minha irmã, né? Adriana, Calcanhoto. Glaucio. No Porto de Elis. E aí começo a conhecer ali a Marguinha, o Alex, os melhores iluminadores da cena de Porto Alegre, do estado, né? Caco Bolcha, do som, a melhor sonorização, Vento Norte. Então os melhores profissionais estavam ali. Marga. Nós fizemos no Porto de Elis umas montagens simulando uma estrutura de um teatro de verdade. Se não tinha equipamento, não tinha, por exemplo, gelatina para pôr no espetáculo, eu descobri que aquilo podia ser um efeito. Não cobrir toda a frente do espetáculo e ficar vazado dos lados. Aí botava uma fog que já existia, formava um desenho e que é uma marca minha até hoje. Eu fazia muito o M. A gente brincava lá e se dedicava, eu, o Alexandre Lopes e o André Domingues. Uma das coisas que Vídeo de Juarez Fonseca, 1990, jornalista. não só a gente falando de música local, é a determinação que o pessoal de lá tem de trazer shows, trazer espetáculos, que não são só shows, né? Do centro do país, mas espetáculos que, se não houvesse o Porto de Elis, não viriam para Porto Alegre. Heloísa. Não era assim, a gente tá tendo patrocínio, vamos ter, não. Entendeu? Era vamos fazer, porque, claro, existia o quê? Pessoas, né? Existia amigos. Adriana. Lembro muito do Clóvis, com Rubens, da Rosa, muita coisa da gente trabalhando lá dentro, né? De tarde, um calorão, e a gente, cada um no seu trabalhinho de formiguinha, mas como coletivo, né? Cada um fazendo a sua parte, fazendo aquilo existir, funcionar e crescer. A noite porto-alegrense, sem o Porto de Elis, não seria a mesma. Luiz Paulo Santos em memória. Eu trabalho há 3 anos aqui no Segundo Caderno, escrevendo sobre música,
E muitas das coisas boas que eu já vi acontecer em Porto Alegre nessa área foram justamente no... Gilberto Gavronski, ator e diretor. Um trabalho que tanto atinge o produtor cultural do centro do país, como mantém sempre um acesso para a produção local. O Porto de Elis era um lugar único. Eu vi o primeiro show da Zélia Duncan aqui em Porto Alegre, ainda era Zélia Cristina. Né? A Dulce Quental. Uma jovem branca de cabelos escuros Chanel canta ao microfone. Ao redor, a guitarrista, baterista e outros músicos. Zé Adão. Ângela Rorô, um show antológico da Ângela Rorô. Kátia. Um show que me marcou muito foi a Fernanda Abreu. Foi a primeira vez que ela esteve aqui em Porto Alegre e achei incrível, porque era um trabalho diferente de tudo o que se fazia naquela época, né? A Fernanda Abreu estava muito à frente. Bom, ela está até hoje aí mandando muito bem. Foi o primeiro lugar, assim, até antes que o outro. Denise. De vir uma Fernanda Abreu, Luiz Melodia. Da Cássia Eller. Nem Lisboa. Que eu não conhecia, eu conheci ela, estava surgindo mesmo ali, né, naquele período. E fiquei muito impressionado, não só com o talento dela, com a voz dela, etc., mas com uma postura, com ela escarrando, cuspindo no palco. Imagens de Cássia Eller cantando no palco. Impressionante. Adriana. No palco do Porto de Elis foi que eu cantei com o Arrigo Barnabé, O Suspeito, que era uma canção dele que eu tinha gravado numa demo para a RBS. Roberto. Eu me lembro também de ter visto um show do Supla, bem no começo, assim, da carreira do Supla, quando ele estava bombando, assim, muito legal. Será que nosso público cabe para isso aqui? Não tinha isso. Heloísa. Vamos fazer. Renato. Foi lá que eu assisti o primeiro espetáculo do Baleto. Um espetáculo chamado Cruz em Credo, com homens seminus. Na verdade, o Baleto, ele surgiu com o selo de qualidade Teatro Bar Porto de Elis, né? Porque foi onde a gente experimentou para ver se dava certo, colocou na roda e deu muito certo. Então, a partir daí, o Baleto foi adiante, né? Então, a gente misturava teatro, misturava dança, misturava artes plásticas, a música, tudo nós é que criávamos. O Guélio era o grande mentor dessas ideias geniais. Roberto. Era um espetáculo muito forte, assim, muito impactante. Eles eram todos bonitos, musculosos, dançavam só de tapa-sexo, era uma coisa bem vanguarda, assim, bem moderna, assim, para a época. Eu ouso dizer que a história da dança no Rio Grande do Sul tem um marco do Baleto. Foi antes e depois do Baleto. E eu me lembro muito da imagem de ver aquela plateia cheia, né? Aquele bar cheio, o pessoal... O público aplaude em pé. Sim, né? Foi emocionante, assim, até lembrar. Grace. A gente tem tantos artistas fantásticos do Rio Grande do Sul, sabe? Com obras muito relevantes, que talvez não tenham chegado no país todo, mas que são muito importantes e muito originais. 2 modelos desfilam usando cinta-liga sobre camiseta e short. 3 outros modelos param e viram de costas na passarela. O elenco aplaude uma mulher. Simone de Paula, produtora. Nossa, não sei o que não aconteceu no Porto, aconteceu de tudo. De tudo que a gente possa imaginar de arte, de exposição, de vídeo, de tudo. Ricardo. Eu lembro bastante de muita gente começando. A própria Fernanda Chebali, a grande fotógrafa do rock gaúcho. Fernanda Kemalho. Tinha recém saído de uma história de amor e estava precisando me relacionar. E o Porto de Elis foi um espaço onde isso aconteceu. Eu comecei a fotografar os shows de rock. Durante 6 meses eu fotografei as bandas que estavam acontecendo ali, Segunda Sem Lei. E no final desses 6 meses eu montei uma exposição que chamou Rock, Luz, Velocidade. Há fotos expostas em telas de arame. Eu apresentei no bar. E aquela exposição me projetou muito nesse universo. Ao final dela, eu me senti numa dívida que eu precisava então trabalhar uma questão documental da música. Sequência de fotos em preto e branco de pessoas de diferentes gêneros e raças, posando ou interagindo sozinhos ou em duplas. Por último, jovens na frente da fachada do Porto de Elis. Laura. A nossa geração, teve que lutar muito para quebrar preconceitos, para que a gente conseguisse conquistar as pessoas assumindo o que a gente era. Uma busca por Ney Lisboa, cantor e compositor. Por externar, assim, né, sexualidade, por uma luta, né, pelas liberdades individuais, pelas questões identitárias, né, que ali já
se afirmam socialmente. Rosa Cruz, sócia fundadora. A gente não tinha necessidade dessa sigla, LGBTQ. Cada um era o que queria, entendeu? Assim, tinha essa... A gente nem falava de gênero. Nós éramos muito... Gilberto Gavronski, ator e diretor. Geração. Eu queria saber se eu era gay, se eu não era gay. As minhas questões eram essas. Ele é branco, calvo e usa óculos. Hoje, assim, se eu quero continuar homem ou se eu quero virar mulher. Marga. E nessa época aconteceu uma coisa muito chocante. A AIDS, e que pegou muito dos amigos dessa geração. Laura. Isso aconteceu naquela época, perdemos grandes artistas. Eu, no caso, perdi a minha irmã, a Lori. Fernanda. A outra história que eu tenho é com a Lori Finocchiaro. Era uma cantora compositora que era muito importante. Sequência de fotos de uma banda. Não só pelas suas construções, mas pelo fato dela ter AIDS. Débora. E a Lori foi muito emblemática em relação a essa história, porque ela assumiu que estava com AIDS, como pouquíssimas pessoas fizeram. E ela também passou a levantar uma bandeira para combater essa doença do vírus que se disseminou. E ela foi totalmente afetada porque sabia que estava com o tempo contado. Marga. Cada mês era um amigo novo que se ia em função do HIV. Débora. A Lori faz parte de uma geração que foi dizimada por conta do HIV e principalmente por causa das drogas. Então, muitos amigos... Grace. Passando por momentos muito difíceis em relação às substâncias, né? Álcool, drogas, muitos amigos morrendo de AIDS também. Imagem distorcida circula ao redor de 3 copos de uísque servidos numa mesa. Marcos. Tendo passado pelos anos 80, a minha memória é muito boa ainda. Theo. Eu lembro disso, mas eu lembro de poucas coisas da época do Rui, por uma questão óbvia. André. O Educar, que era meu amigo, que eu amava, né? Tinha aquela molecada e eu achava esses caras muito doidos. Edu. A verdade é que é o seguinte, né? Quem disser que lembra como é que era os anos 80 vai estar mentindo, porque, né, tava todo mundo completamente louco, fora da cabeça. Era muita cachaça, muita porcaria, muito LSD, tudo, era foda, assim. Assim, todos os dias, né? Durante muitos anos, assim, parece que apagou um pedaço da memória, assim, é difícil mesmo lembrar. Débora. Foi bem divertido, mas ao mesmo tempo também era uma época de muita loucura, de muita droga, de muitos experimentos. Estávamos em busca. Grace. Estávamos à procura. Queríamos viver, queríamos nos testar, queríamos conhecer os nossos limites e além dos limites. Aloysio. A cultura da noite de Porto Alegre também era muito vibrante, muito divertida. Eu fiquei trilocal. E foram noites... Uma mulher espelha fumaça. Alegres, consistentes e longas. André. Você chegava todo fedido de cigarro, né? Amora. Walter, onde que ela mora? Amora fuma um cigarro eletrônico. No Málaga. Fala soltando fumaça. Nossa, a gente fumava muito e falava fumando. Só faltava comer fumando. Oh, meu Deus do céu. Marga. A gente não tinha limite. Todo mundo fumava, todo mundo cheirava, todo mundo bebia. Kátia. E a gente era jovem. Então havia no ar assim, uma vontade de experimentar. As pessoas usavam droga, se drogavam muito. Aliás, muitas se perderam no caminho. Simone. Eles eram o segundo lugar que mais vendia cerveja. Grace. Então, eu achava que quanto mais conhecimento e quanto mais informação eu pudesse oferecer para as pessoas a respeito de drogas, mais elas estariam aptas a enxergar a questão da dependência química como uma consequência e como uma doença que é uma doença, né? Fui viciada. Vídeo de Grace jovem atuando no palco. Em cocaína e heroína. Tudo junto! Ela se joga contra uma porta cenográfica. Cola, que bonito! Acende um cigarro. Segurando um papel de seda, olha para o público boquiaberta. Então eu resolvi criar esse espetáculo, o Não Quero Droga Nenhuma, usando muito bom humor. De repente, o Não Quero Droga Nenhuma virou um fenômeno. E claro que eu tinha que levar esse espetáculo para Porto Alegre, para onde eu levei,
para o Porto de Elis, que tinha estrutura para me receber. Ricardo. Sobrevivi de alguma forma e a esse momento louco, intenso, né? E muita gente não teve a mesma sorte que eu, infelizmente. Muita gente conseguiu aproveitar essa onda, foi e hoje está bem, mas também teve essa falta de controle, eu acho que desse exagero de não saber os limites, talvez, né? Então eu falo isso assim por muitas pessoas que não estão mais aqui com a gente. A água do Guaíba é marrom e turva. O tempo é uma dimensão necessária para compreender o que se passou. Sem ele, a memória não existe e a história apenas sobrevive pelos fragmentos espalhados de formatos diferentes, como num quebra-cabeça. Espaços de preservação evitam o esquecimento e facilitam o resgate. Mais do que nostalgia, esse itinerário permite imaginar o futuro com base nas experiências que vivemos. Vídeo da fachada do Porto de Elis em azul escuro. Clóvis. Surgiu até o teatro para criança, o teatro Merendinha. Kátia. Eu lembro de ter visto uma peça infantil, eu levei meu filho e vi ele correndo lá e brincando num, sei lá, se era sábado de tarde, domingo de tarde. Então, assim, era um ambiente cultural. Tinha uma recreação infantil. Denise. E espetáculos infantis com a Companhia do Face Carretos, Extravaganza, Néstor Monastério, companhias teatrais que tem até hoje, né? Simone. Eu trabalhei lá na produção desses espetáculos infantis que a gente tinha sábado e domingo. Entre outras cenas, um ator faz que acelera uma moto erguendo os punhos e leva uma atriz nas costas. Renato. Um dos espetáculos da Companhia Tragicômica Balaio de Gatos, um grupo de teatro, de dança e vanguarda, foi a sua despedida com o espetáculo Orange Marmalade, com figurinos assinados pelo grande artista e bailarino, ator, João de Deus. Brigitte. O João era um artista assim, multiespectro, que a gente vamos dizer assim. Então ele tinha todo esse lance do teatro, então ele sabia de luzes, ele sabia de maquiagem, ele sabia de cabelo, ele sabia de tinturas. Então ele fazia roupas lindas, tudo muito avant-garde, como é que a gente pode dizer. É noite. Luzes desfocadas se tornam círculos brancos e vermelhos. Surge um homem fumando num vídeo de 1989. Adriana. Naquele momento ali, eu não estava muito pensando no trabalho de composição. Era uma coisa com palco, né? Então também fiquei muito amiga dos atores, do Zé Adão, do Zeca Kchalowski, do Ivan Matos, enfim, pessoas que gostavam do palco, na verdade, e aprendi muito com eles. A dinâmica de ensaios, uma série de coisas. Zé Adão. Eu fiz grandes trabalhos lá. Por exemplo, Guerra Histérica com o Renato Campão, a gente estreou lá e foi um sucesso. Guerra Histérica foi provavelmente o primeiro grande besterol de Porto Alegre, né? É uma opereta erótica para pessoas burras e inteligentes ao mesmo tempo, né, Nessia? Eu acho que não é um drama, mas também não é um roteiro. Vídeo da peça. Nós rimos, choramos, cantamos, dançamos e inclusive sapateamos. É verdade, mas daí não, eu acho que não é nem 8 nem 80. E a pioneira do topless, né? Coloquei meus seios na roda e vinha. Renato. 2, quase 3 anos em cartaz lá e em outros espaços da cidade. Zé Adão. As pessoas viam 10 vezes. Eu assisti espetáculos lá dentro que não eram meus, de pessoas muito importantes. O Grupo Tear se apresentou lá com partituras, que tinha a Ilana Kaplan, nossa Ilana Kaplan, o Gilberto Gavrons, que trouxe Toda Donzela Tem um Pai que é uma Fera, com a saudosa Françoise Furton, Tony Tornado. Angela Dipp veio com Homem-Rato. Peças com a Márcia Cabrita e o Luiz Salem. Dos grandes atores, cantores e performers, Aloysio de Abreu e Luiz Salem. E realmente o Insubversões foi um espetáculo pioneiro nessa arte queer, porque eles faziam versões engraçadíssimas de sucessos nacionais e internacionais e com uma versatilidade, com um humor ácido próprio deles. Era muito legal. Vídeo de atores no palco. E aí surgiu o Chouchouá. Débora. O Renato geralmente fazia os roteiros, o Renato Campão. Renato. Misturava esquetes teatrais com entrevistas e quadros em que a plateia participava. Anúncios eróticos para quem está uma Jacira sozinha. Um ator usando boné e camisa esboça feições de desânimo. Franze o senho e faz beiço. Fecha os olhos, tremula os lábios e escancara a boca.
Débora. E Zé e eu e o Renato apresentávamos. Zé Adão. E era um programa de televisão, como fosse um programa de televisão ao vivo. E era muito divertido, todas as edições a gente usava figurinos diferentes. E a gente fazia horrores. Não é Natal, mas veio comer castanha todas as quartas, às 1h30 da madrugada. E tinham muitas e muitos convidados. A gente chamava de Lisboa, né? O TG Correia, vários foram, né? Mary Terezinha e a Cássia Eller. As pessoas brigavam por ingresso. Em um bar cheio de jovens, uma TV de tubo mostra imagens de um show. Kátia. O Porto de Elis tinha um circuito interno de TV que movimentava um pouco a cena. Então não era comum na época isso. Então a gente podia assistir o show ao vivo com outras imagens que estavam rolando na hora. Além disso, rodavam também propagandas, enfim. E entrevistas. Eu própria fiz algumas entrevistas para esse circuito interno. Na TV. A peça rola direto. Super afudado. Afusão. Super legal. Eu acho legal. É o lugar, entendeu? Não, o Porto de Elis é um lance e todo mundo se satisfaz. Renato. Eram apresentadas as logotipias, os apoiadores e também atrações que se apresentaram no palco e também vídeos de ficção. Estar fazendo um trabalho com vídeo naquele momento era muito vanguarda. Eu e o Zé Adão tivemos a ideia de adaptar o Hamlet Roberto. de Shakespeare para a linguagem de vídeo, que estava bombando na época. O vídeo era assim, o grande formato assim, do momento. Não vês que ele te enfeitiçou? Dominou tua vontade? Uma mediúnica e diabólica presença. Dois rostos na penumbra. Me abraça. Um homem e uma mulher. Não faça nada contra o reino. Homens boquiabertos. Remember me! Adieu! Renato. Um dos artistas também multimídia que passaram por lá foi o Sérgio Gonçalves. Um fotógrafo de primeira, um cara super arrojado. Ele fotografava muito moda e também fotografava a gente quando a gente ia fazer alguma performance, um happening, quando a gente se montava. O Serginho fazia a gente ir lá no estúdio dele. Tem verdadeiros ensaios com o Serginho. Brigitte. Eu era da modinha, né? Eu encontrei com o João, com o Serginho. E resolveram então fazer um evento das meias do João. Modelos usam meias calças. Aquelas meias que eram tudo uma mistura, era tudo como se fossem umas nuvens assim de várias cores, uma coisa muito moderna, né? Então era uma coisa assim, pô, vídeo, foto, depois Porto de Elis, lançamento da tal das meias com uma coisa performática. Clóvis. Tudo inovação, a coisa foi cada vez mais inovando. Chegamos onde chegamos. Heloísa. E ele começou a ficar de um tamanho que eu nem sei se a gente tinha sonhado, eu acho que não. Manchete num jornal. Música, teatro, dança, vídeo e exposições. Um dos mais férteis espaços artísticos da cidade. Renato. Como a programação ela era basicamente muito multifacetada, criou uma necessidade de uma assessoria de imprensa para o espaço. E lá eu iniciei um trabalho de divulgação. Zé Adão. Na época, a Ipanema tinha uma audiência muito grande. Então, dar uma entrevista na Ipanema era certeza de público, principalmente se tratando do Porto de Elis, porque, como eu te falei, era um público diferente, era um público mais intelectualizado, era um público mais culto, né? E a Ipanema era uma rádio de pessoas também, né, com esse perfil. Kátia. No esquema dentro da rádio, quem recebia as notícias e passava para os outros era a Mary Mesari. Era um aquário, Nilo, onde você ficava lá dentro com um operador aqui fora. Ele colocava os comerciais, ele colocava os discos, né? E você ficava lá dentro, isolado, com o microfone e pronto. Kátia Suman, Mary Mesari, Nilton Fernando, Mauro Borba e muitos outros. Renato. Sempre divulgavam as atrações diárias e semanais, né? Lando. E o Porto fazia shows nacionais todas as semanas e aquilo foi crescendo e a gente tiveram a ideia de, quem sabe, expandir o Porto de Elis para outras cidades do interior. E veio a ideia de Caxias do Sul. E fomos para Caxias do Sul. João Polita. Porto de Elis, para mim, foi um lugar marcante em Caxias. Primeiro que ele foi um local muito democrático. Colunista, Jornal Pioneiro. Acolhia todo tipo de pessoa, de todos os gêneros, um lugar maravilhoso.
Eu acredito que pela proposta da casa, não era nem underground, nem era o high society, era aquelas tribos reunidas. Lando. E revolucionou o lugar, entende? Daí iam todas as classes sociais e todos os sexos e tudo, LGBT, tudo aquilo. E foi primeiro em Caxias que rolou isso. Vídeo datado de 1991 de dentro de um veículo em movimento pelas ruas de Caxias do Sul. Cena de um show de Vulcanas. O público vibra diante do palco. João Polita. Shows fantásticos. Eu conheci Cássia Eller no Porto de Elis. Eu conheci as Vulcanas, Robertinho do Recife e um caminhão de grandes artistas que também desembarcaram nesse Porto de Elis, em Caxias do Sul. Um lugar que determinou conceitos, costumes, moda. E para o meu trabalho foi muito bacana, porque eu comecei a mostrar no meu espaço do jornal novas caras. A gente foi para Caxias, a gente foi para Porto Alegre, outra vez para Porto Alegre, quer dizer, Porto de Elis nos aproximou. Solon. Toquei com uma banda que era uma banda de Caxias, né? Que era uma banda chamada The Blues Makers. E inclusive também com essa banda a gente tocou no Porto de Elis de Caxias. Imagens da festa de reinauguração pós-reforma em Porto Alegre em 1989. Aparecem em sequência Léo Ferlato, músico, Márcio Werneck, ator, Mauro Borba, comunicador, Marcos Breda, ator e astrólogo, Lauro Ramalho, ator, Belchior, músico em memória, Verlaine Preto, Felipe Helfer, arquiteto, Irene Britsky, diretora de teatro em memória, Rodrigo, in memória e Soninha, Natália Barros, Bandalune, Rosa Cruz, sócia fundadora, Denise Barella, atriz, Leandro Cavagnoli, Humberto Vieira, Fábio de la Rue, jornalista. Pelo presidente, que não existe mais. Caio Prates, ator, Marla Martins. Marco. Essa noite foi memorável. Toda cena de produção teatral e musical de Porto Alegre estava presente nessa festa de reinauguração. Glaucio. Ali foi uma celebração, né, um ápice assim era um lugar icônico de Porto Alegre, né? Ele alcançou o seu topo ali na cidade e no Brasil. Marcos. A fama do Porto de Elis transcendeu as fronteiras do Rio Grande do Sul e chegou a São Paulo e Rio de Janeiro, com certeza. Renato. Acabou saindo na Veja, porque se elegeu em diversas capitais do Brasil espaços que naquela época abrangessem essa linguagem também de espetáculos menores, intimistas. E um dia eu estou no escritório ali e ligo o telefone e o Clóvis atende. O que é? Meu, tá louco? Não sei o quê. Desliga assim na cara da pessoa. Aí liga de novo. Para de passar trote aí. Não liga mais. Pum, desligou de novo, né? Aí eu, o que tá passando aí? Ele, tem um cara aqui que fica falando aí ser gay. Eu era o ser gay querendo marcar show no Porto de Elis. Ricardo Severo toca em um teclado guitarra. Ricardo Severo. Pois é, né? Teve o happening da década. E eu lembro que foi uma coisa muito legal. Nós fizemos várias performances. Eu toquei com o meu teclado, o meu Poly 800, que é esse que está aqui, na rua, toquei ao vivo. Né? O pessoal foi colocando sapatos na fachada e do lado de dentro acontecia várias performances. Pelo menos 2/3 do bar usa preto e tem cabelo arrepiadinho. A Dama da Noite, uma adaptação que o Gilberto Gavronski fez de um texto do Caio Fernando Abreu. Não era assim um espetáculo formal de teatro, era uma performance. Roberto. Então, quando a gente chegava lá, a personagem dele já estava no bar ali, junto com as pessoas. Então, e aí, do nada, tinha uma mudança de luz, eu acho, de som, e ela começava a fazer o texto ali. E eu lembro, então, que quando eu voltei para Porto Alegre e conheci o Porto de Elis, Laura. Me chamou a atenção porque o Porto de Elis estava na mesma sintonia que esses espaços que movimentavam e fomentavam essa cultura de vanguarda, de underground aqui em São Paulo. André. Uma geração ali em São Paulo de bandas. Né? Tinha 2 lugares muito importantes lá. 3 lugares. Tinha o Espaço Off, aí tinha o Aeroanta e teve uma outra casa chamada Dama Choque.
Realmente tinha uma fomentação de música underground, de artistas independentes, e naquela época era maravilhoso, era uma coisa que fervia, e quanto mais underground e mais disruptivo tu fosse, mais o público gostava. E você ter lugares onde você pode continuar rompendo o padrão é muito importante. O Porto de Elis é um deles, né? Sei lá, como Crepúsculo de Cubatão, como Madame Satã. André. As bandas muito importantes dessa geração: Lune, Os Mulheres Negras, Gueto, depois veio o Vexame, que também eu fiz parte. Zé Adão. Eu me lembro também de um show com a Marisa Hort e a banda Vexame, que era sensacional. Nós vamos começar falando de amor. Migalhinhas de amor, nós estamos à procura disso. Ricardo. Me lembro muito do show das Mulheres Negras, que era um trabalho diferenciado, um trabalho esteticamente musical completamente diferente do que eu já tinha visto, né? E os caras do Rio Grande do Sul amavam as Mulheres Negras. André. Porque a gente realmente era muito esquisito. Eram dois caras fazendo... Era a terceira menor Big Band do mundo. Então a primeira vez que a gente tocou lá, a gente meio que foi, tipo, aclamado por aqueles malucos, aqueles roqueiros do Rio Grande do Sul. Theo toca uma guitarra de apoio no colo, usando uma barra metálica que desliza sobre o braço do instrumento. Um grupo de homens e mulheres se apresenta no palco. O Lune. Marisa Hort canta. A gente misturava muita coisa em cena, então a gente tinha um pouco do momento do rock, da cena contemporânea, mas o cabaré. Há poder nesse lugar. Homem ao microfone. E nisso a gente se identificava muito com o Porto de Elis, né? Uma mulher canta e depois se joga no chão do palco repetidas vezes. Um homem canta erguendo e vibrando as mãos para cima. Fernando Figueiredo e Gília Eduard, músicos. Indicado pelo Caio Fernando Abreu. Theo. Ele fez uma ponte muito poética da gente com Porto Alegre nesse caso, né? Sou o Tiete do Grupo Lune, aquele que está em todos os shows, na primeira fila, grita bis, grita bravo, dança, sua, aplaude em pé, depois vai aos camarins dar beijinhos arfantes de prazer. O Lune é o melhor grupo da cidade, do estado, do país. Muito amor, né? Muita honra, né? O Porto de Elis sempre também teve as festas, né? Clóvis. Então sempre tinha o público do show, aí terminava o show, o público ficava um pouquinho mais e começava a chegar o público das festas. Era assim um ponto de encontro. Roberto. Todo mundo ia pra lá e tudo acontecia lá. Marga. Porque a noite começava antes e depois do show continuava a noite no Porto de Elis. Nilo. Era lá que eu encontrava todo mundo, as pessoas de quem eu gostava. Era de lá que saíamos para outras baladas, inclusive. Simone. Quando terminava as atrações, enfim, os espetáculos, entrava o DJ. Então ele pegava todos os discos importados que chegavam e ele sempre fazia o lançamento lá no Porto. Denise. 5h30 e 7 horas da manhã era um horário que a gente ainda estava lá, o Porto de Elis, que nem uma Maria Fumaça. A mil. Sexta, sábado e domingo era o público geralzão, assim. Simone. Então, às vezes tinha algum espetáculo que a gente colocava na sexta-feira. Terminava um espetáculo 10 horas, 10h30, a casa já estava lotada. Ricardo. Uma festa que não terminava. Quem viajava para Porto Alegre, o pessoal da classe artística carioca, que ia, por exemplo, com uma peça de teatro para lá, eventualmente ia visitar o Porto de Elis, porque sabia que era um point, porque as pessoas falavam, tem um lugar maneiro para ir depois do jantar, depois da peça e tal. Renato. Miguel Falabella, sempre que vinha, passava por lá. O Caio Fernando Abreu. Vídeo do rosto de Carlos Eduardo Miranda em memória. Lando. E uma noite o bar lotadaço, os seguranças, eles protegendo a Rita Lee. A Rita Lee foi ver o show da gente, eu, Tânia Carvalho e Anne Perec. Adriana. Ela foi assistir, a gente só soube depois, né? No dia seguinte fomos pro show dela. Débora. Ter passado por essa experiência no Porto de Elis foi bem importante, bem relevante. Revelou muita gente, ele criou um estilo, criou um espaço bem dele mesmo, que eu não conseguiria imaginar Porto Alegre hoje, por exemplo, sem curtir. Avista-se Porto Alegre.
Os lugares refletem os indivíduos que nele habitam. Destruir arquivos e lembranças é uma forma de retroceder no pensamento. Por isso, é essencial projetar a diversidade para entendermos de uma vez por todas que o pensamento se faz pela diferença e esse respeito transforma tudo em igualdade. E então, como tudo que começa, acaba. Como tudo pode ser ou não. Todo porto é lugar de passagem do barco que somos. Que venham novos desafios e com eles essa mudança também. À direita está o gasômetro. Adriana. A gente não faz escola, né? Não tem faculdade, então você só aprende fazendo, errando e aprendendo. E aí coisas de espetáculo mesmo, coisas de figurino. Por exemplo, aprendi a duras penas num show no Porto de Elias, que a gente não vai para um figurino no palco sem fazer um ensaio geral com o figurino, porque pode dar você pode ficar nua. As coisas assim. Sem querer, porque você ficando nua querendo, tá tudo certo. Simone. Me direcionou na vida a experiência do Porto de Elias. Glaucio. Ali é que eu sofistiquei um pouco mesmo, como subir num palco, uma marcação de luz, né? Como, né, se relacionar com o público. Então isso tudo eu aprendi no Porto de Elias, que é o que eu uso para tudo na vida. Heloísa. Então para mim o Porto de Elias foi isso, assim, me sustentar a minha velha agora, assim, a minha velha continuando fazendo, sabe? Ricardo Severo. De forma foi um dos espaços mais fundamentais para eu construir minha carreira como artista. Marga. Às vezes eu pensava assim, pô, quem saiu do Porto de Elias, agora eu tô aqui, né, na Europa, fazendo um festival de jazz do North Sea Festival, né? Então, a minha carreira deslanchou. Renato. O que dizer dessa experiência em que reunia toda essa diversidade, no sentido não de orientação, mas de estilo, de ideal, de postura, né, de genialidade e de democracia, por que não? Grace. É um desses lugares onde muitas pessoas puderam ter aquele espaço de liberdade para ser quem são e se descobrirem. Adriana. Ali foi o primeiro experimento fora da coisa da noite, de voz e violão, onde eu tinha que cantar o que as pessoas queriam ouvir, sempre o mais parecido possível com a gravação original. E o Porto de Elias não queria as pessoas fazendo o que elas estavam inventando, o que elas queriam ser, o que elas queriam fazer. Então, me encontrei ali totalmente. Denise. Qualquer pessoa, independente de como ela seja, ela pode ir onde ela quiser, a hora que ela quiser, né? E fazer o que quiser. É isso que o Porto de Elias me mostrou. Eu nem lembro quando fechou o bar. Fernanda. Mas ele deixou uma saudade. Zé Adão. Saudades imensas do Porto de Elias. Marco. Muito viva essa experiência de ter trabalhado no Porto de Elias esses anos e de ter convivido com tanta gente legal, com tanta gente bacana que eu conheci e alguns eu conheço até hoje. Lando. Até hoje eu escuto, tu não é do Porto, e o Clóvis, e não sei quem. Eu sinto que hoje, sem ser saudosista, as pessoas estão mais chatas. Uma mulher negra canta. Meu navio ancorou, com tantos sinais minha alma viajou. Depois de um desvio onde eu fui te encontrar, onde o rio não é um rio, onde a estrela vai brilhar. Os cabelos pretos, Black Power, esvoaçam para trás e ela tem sorriso largo. Nessa rota tão feliz, eu vou me lembrar. Sob luz azulada, ela está de brincos pendentes dourados, vestido vermelho com alças também douradas. Com tanta diferença nesse mundo desigual, aqui não importa a crença, troca é natural. Ideias, emoções, muita música a tocar, invadindo os corações de quem mais chegar. Balança os braços sinuosamente na frente do corpo. Nessa rota tão feliz, eu vou me... Abre os braços na altura dos ombros e gira. Do nosso Porto de Elias, eu vou navegar. Nessa rota tão feliz, eu vou me lembrar. Do nosso Porto de Elias. Ergue o braço direito e aponta o indicador para o alto.
Edu. Certos lugares não sobrevivem, mas é um insulto ainda maior não sobreviver e virar uma porra de um estacionamento, né? Hoje o Porto de Elis é um estacionamento, para quem quiser lembrar como é que era, não tem mais como. Tu olha ali e só tá um buraco, assim, parece que caiu uma bomba em cima e fizeram um estacionamento. Subitamente, num efeito de luz, ela está em meio a carros no estacionamento. Séria, abaixa o braço e olha ao redor. Anda em direção aos fundos do galpão de telhado metálico e paredes de tijolos. Gira e põe as mãos nos cabelos. Corre em direção a um clarão de luz natural. Surge o luminoso de neon do Porto de Elis Teatro Bar, 1984 a 1994. Esse cais meu navio ancorou, com tantos sinais minha... Letreiro sobre fundo preto. Este documentário tem imagens de arquivos com mais de 35 anos. Algumas pessoas que estão neles não conseguimos identificar ou não conseguimos localizar. Algumas que morreram, não localizamos as famílias e tampouco obtemos informações de quem sejam. Se você é uma dessas pessoas, entre em contato com a produção pelo fone 54 981 3082 para ajudar-nos na identificação. Créditos: direção, produção executiva, edição, fotografia e locução em off, Flávia Gazola. Roteiro, auxiliar de produção e divulgação, Renato Del Campão. Composição da música tema, Nosso Porto de Elis. Sound design, Ricardo Severo. Produção, Natália Guasso. Produção musical e copyright, Paola Oliveira de Sonora. Atriz convidada, Valéria Barcelos, cantando Nosso Porto de Elis. Sobem outros créditos. Créditos da audiodescrição. Roteiro, Débora Halt, com consultoria especializada de Luciane Molina. Narração, Chamila Carpegiani. Edição, Rodrigo Marcon. Eu vivo num pântano de imundícies refinadas, esperando te tentar com minhas garras imaculadas. Tua aspiração exaltada é a minha ambição ativada pela tua vaidade desenfreada. Eu invento um monstro que vive dentro de ti, fomentando a sede desses teus anseios vis. Minha cabeça de meretriz te confessa ser chamariz de raça, espíritos horris. Uma cabeça é sórdida e a outra só te sacia. É outra diabólica, te envenena e te vicia. Uma cabeça te esvazia, te faz escravo da paixão, e as que tu destruías renasciam com a tua bênção. Eu vício é te querer, desejar, te corromper, e o meu vício é te fazer o próprio malefício. Logo da Medical TV, canal no YouTube.